Voltamos então. Nós vamos pegar o artigo 12 da Constituição. No artigo 12 da Constituição, como eu disse, o inciso 1, a linha A, B e C, nós temos as situações de nacionalidade originária. Então, o artigo 12, ele fala assim: são brasileiros natos. Aí nós temos as situações das alíneas que eu vou comentar com vocês. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem, a qualquer tempo depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Desta forma, essas três alíneas, elas nos trazem 4 situações distintas. E no material que eu coloquei para vocês aí na plataforma, sendo que vocês também já têm aquele material que a gente já tinha disponibilizado antes da suspensão das aulas, hoje eu coloquei para vocês um material mais sucinto, só dessa parte de nacionalidade, tá? Mas vocês devem complementar com o material já existente, com doutrina. Não se esqueçam, como eu sempre falo para vocês, não esqueçam de ter uma doutrina para auxiliá-los na hora do estudo, ok? Então vamos começar a falar das possibilidades, das situações de nacionalidade originária. Primeira situação, que é a da linha A, fala: nascidos no Brasil, salvo se de pais estrangeiros a serviço do país de origem. O Brasil traz como regra o critério solo, ius solis. O que quer dizer isso? Todas as pessoas que nascerem em solo brasileiro, elas serão consideradas como natos. Existe uma exceção? Sim, porque a gente sempre fala que no direito sempre existe uma exceção, né? Toda regra tem uma exceção. Aqui não é diferente. Eu disse que todas as pessoas que nascerem em solo brasileiro serão brasileiras natas. Esta é a regra. Então, ainda que a pessoa seja um estrangeiro que venha passear no Brasil e tenha o filho aqui, se ele não quiser ou não puder registrar o filho na embaixada do seu país, esse filho será considerado brasileiro nato, porque ninguém sai daqui sem ter a sua certidão de nascimento. Então, só um parênteses, nós falamos aqui, tudo que a gente fala aqui é relacionado ao direito brasileiro. Quando envolve direito de outros países, as regras são de acordo com cada país. Tá? O que a gente estuda aqui são situações relacionadas a brasileiros, tá? Como que o Brasil encara essas situações. Então vamos lá, eu disse a vocês que a regra é: toda pessoa que nasce em solo brasileiro é considerada um brasileiro nato. Qual é a exceção que a própria linha traz? A exceção é se os pais estrangeiros estiverem a serviço do país de origem. Ok? Então a regra é: toda pessoa que nasce no Brasil é brasileiro nato, exceto se os pais estiverem a serviço do seu país de origem, esta criança deve ser registrada na embaixada do país de origem. Por quê? Porque os pais estão a serviço daquele país. Não se esqueçam disso, tá, gente? Então a regra: Brasil, ius solis. Esta é a regra. Tudo bem? Vamos agora então para o segundo inciso. Segunda linha. A linha B diz: os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira a serviço do Brasil. Aqui já é o contrário. Um casal
que tenha pelo menos um brasileiro. Então, aqui vocês podem olhar na linha que fala pai ou mãe brasileiro, certo? Então, neste caso, se eles estão morando no estrangeiro, a serviço do país, a serviço do Brasil, o filho deles será considerado brasileiro nato, ok? Lógico, gente, se eles quiserem, porque se eles estiverem lá na embaixada brasileira nos Estados Unidos e quiserem registrar esse filho como americano, precisa saber se os Estados Unidos concordam, porque aqui no Brasil a gente tem uma regra que se tiver a serviço do país não vai ser considerado nato. Então, para ser brasileiro nato, nós temos pai ou mãe morando no estrangeiro e trabalhando para o Brasil. Entende-se esse trabalho para administração pública, certo? Você trabalhar para uma empresa privada não entra aqui nessa linha. Quando se fala serviço do Brasil, quer dizer que está trabalhando para administração pública direta, que é União, Estados, Distrito Federal ou municípios, ou administração indireta, fundações, autarquias, sociedades de economia mista ou empresas públicas. Se a pessoa foi para o exterior para trabalhar em uma dessas situações que eu falei para você, o filho gerado e nascido no exterior será brasileiro nato. Tudo bem? E a gente agora parte para a terceira linha. A terceira linha, ela tem dois segmentos, ela tem duas situações. Então, eu vou ler para vocês. Primeira parte, então vamos tratar da primeira parte, que para nós, no nosso esqueminha, tá lá a letra C, ok? Fala, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiros, desde que registrada em repartição brasileira competente. Se eu moro no exterior, se eu sou brasileira nata, mesmo que o meu marido seja estrangeiro, se eu sou brasileira nata e não estou a serviço do meu país, e eu tenho um filho no exterior, eu posso registrá-lo como brasileiro nato, desde que eu faça numa repartição consular competente. Então, eu vou ao consulado do Brasil, no país em que eu estou residindo, e registro o meu filho como brasileiro nato. Lembre-se, esse é no nascimento. Então, meu filho nasceu, eu preciso procurar uma repartição consular para fazer o registro do meu filho, e ele será brasileiro nato. Ah, Débora, eu quero registrá-lo como americano. Aí vai depender do que a lei americana fala sobre o assunto. Se a lei americana concordar, não tem problema nenhum. E a gente, em sala de aula, a gente até comenta, né, que muitos brasileiros, eles acabam indo para os Estados Unidos quando o filho quando a mãe está grávida de 5, 6, 7 meses, para que possa esse filho ter a nacionalidade americana. Mas o fato é, estou no exterior, sou brasileira ou meu marido é brasileiro, ambos sejam ou um só. O que é importante, gente, é que a Constituição fala não precisa do casal ser brasileiro. Ainda que um seja brasileiro, nós teremos a condição de brasileiro nato. Então, a primeira situação da linha C é no nascimento. Nasceu, vai procurar uma repartição consular para poder fazer o registro. E a segunda situação, que é a segunda parte da linha C. Nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que venha a residir no Brasil e opte a qualquer tempo depois da maioridade pela nacionalidade brasileira. Gente, aqui nós temos algumas situações que a gente tem que pontuar, que são importantes. Primeiro, não fiz o registro quando meu filho nasceu. Não registrei como brasileiro nato. Mas, depois de um certo tempo, eu vim morar no Brasil e meu filho já tem 18 anos e ele quer ser brasileiro nato. Esse filho pode ser brasileiro nato? Primeiro,
O pai ou mãe são brasileiros? Qualquer um dos dois é brasileiro? É, perfeito. Primeiro requisito já está cumprido. Segundo requisito, já é maior de idade? Sim. Já adquiriu a maioridade aos 18 anos? Perfeito. Vai, sim. Outro requisito, deve vir residir no Brasil. Então não adianta vir de passagem, não adianta vir passear. Para que tenha a nacionalidade, para que seja considerado nato, este filho deve residir no Brasil, certo? Pode ser depois de adquirir a nacionalidade a qualquer tempo. Então eu venho morar no Brasil, eu tenho 60 anos, tenho 70 anos, pouco importa. Cumprir o requisito maioridade e cumprir o requisito residência, eu vou conseguir adquirir a minha nacionalidade brasileira. Esse é um ato personalíssimo, certo? Somente a própria pessoa pode fazê-lo. Houve uma modificação, tivemos uma emenda constitucional nesta linha. Por um tempo retirou-se a possibilidade de registrar nas repartições consulares, o que gerou um problema muito sério, porque alguns países não aceitavam ser registrados como natos e aí eles ficavam apátridas, esses brasileirinhos estavam apátridas. Então retornou-se a possibilidade de registrar no consulado e colocou-se a maioridade. Por isso que fala que é um ato personalíssimo. Não adianta meus pais me trazerem com 12, 13 anos que eu não mais consigo me tornar brasileiro nato no primeiro momento. Eu tenho que aceitar e querer. A primeira coisa é querer. Eu tenho que querer, tenho que ter a vontade de me tornar um brasileiro nato. Tá bom, pessoal? Então nós temos depois um esqueminha, né? Um mapa mental que é para vocês verem quais são os dois critérios que nós temos de nacionalidade na Constituição e as 4 situações que nós temos no inciso 1 como brasileiros natos. Beijo para vocês, eu tô com muita saudade, tá? Mas aqui a gente vai matar um pouquinho da saudade nas nossas aulas. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau!